E a Bíblia apresenta para nós que os egípcios também faziam isso. Então, Não é à toa, lá no bezerro de ouro, né? Trouxe alguma das coisas que faziam, né? Tanto que os sons, o pessoal achava que, é como se tivesse sons de guerra e na verdade era eles caindo em tudo quanto é coisa, né? É verdade. Boa. E olha, o que eu queria trazer, desculpa até te interromper, João. Tranquilo. Mas olhando nesse ponto, cara, várias coisas, vários problemas, a gente vê realmente que a cultura cananita, ela era profundamente corrompida, estava, né? Profundamente corrompida. Só que mesmo assim, Deus deu um prazo, como você leu, né? Lá em Gênesis, Deus falando diretamente para Abrão, antes mesmo de transformar o nome dele, falando, ó, seu povo vai sofrer, seu povo vai ter isso, seu povo vai ter aquilo. Esqueci a palavra ainda, não... Tipo assim, minha paciência ainda não se esgotou, vamos parafrasear aqui, né? Minha paciência ainda não esgotou, eles ainda vão ter chance. Basicamente, assim, o que pode parecer para algumas pessoas é que do nada Deus falou assim, ó, a gente tá indo pra Canaã, então vamos lá, como tem o povo errado lá, vamos matar todo mundo e ponto. E na verdade não. Na verdade, lá atrás, Deus já tinha falado, ó, Abraão, vai acontecer isso, isso e isso. Sim. Mas a minha paciência ainda não esgotou. Se a paciência ainda não esgotou, significa que ainda tinha tempo. E Deus ainda deu um tempo a mais pra eles, né? Sim. E o que eu trago, como o Gregory falou, de trazer para os dias de hoje é que parece, quando a gente é o errado da história, quando a gente comete erro por ser humano, a gente fala assim, tá todo mundo me perseguindo, eu tô sendo o alvo, tô sendo isso, mas na verdade passou o tempo, né? Foi acontecendo, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi passando, a gente aceita uma coisinha, né, pequenininha, e isso vai tomando conta da nossa vida, isso vai fazendo a gente agir de forma totalmente diferente. E aí a pergunta para vocês em si, que eu sei um pouco da resposta, mas eu queria entender de vocês. Mas por que Deus esperou tantos séculos antes de agir? Porque teve que esperar tanto tempo assim para poder agir? Né? Praticamente, acho que até um pouquinho mais, né? 400 anos eles ficaram no Egito, mais um tempão lá peregrinando, mais um tempão para Josué assumir e ir até eles. Então, assim, durou até um pouquinho, dentro dos 4 séculos, né? Mas durou até um pouquinho mais. Por que esperar tantos assim? E às vezes para ser um pouquinho mais rápido ou algo do tipo. E aí? Por que precisou esperar tanto? Eu vejo que assim, a gente só ouvindo o pastor relatar aqui, a gente já fica irado, né? Nossa, esse povo tem que morrer. Mas Deus é muito grandioso e ele é tardio em irar-se. Então assim, eu vejo que além deles chegarem nesse ponto, Deus todo momento quer salvar aquele povo. Até quando chega no limite da graça, ele fala, não dá mais. Eles já extrapolaram, estão muito distantes. O Espírito Santo não vai atingi-los mais. E quando a gente olha assim, a gente pensa que Deus deixou eles à cega, né? Deus deu um tempo para eles, mas Deus não fez mais nada. Mas quando nós voltamos de novo lá para Gênesis, nós lembramos que tinha uma cidade que era muito importante, bem na capital, bem no centro de Canaã, que era Salém. Vocês lembram quem que era o rei de Salém? Não lembro. Melquisedeque. Além dele ser o rei de Salém, ele era também sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Depois nós não sabemos o que acontece na história ali de Canaã, que depois, quando os israelitas entram, agora quem que estava dominando Salém agora é os Jebus, que agora a cidade chamava cidade de Jebus, que depois, só no reinado do rei Davi, que Davi derrota os Jebus e passa a chamar Jerusalém, né? Mas olha que interessante. Quando os israelitas chegam de volta na cidade, nas terras de Canaã, eles encontram um outro profeta. Não sei se vocês vão lembrar, o Balaque paga esse profeta. Esse profeta, Deus fala para ele, você vai ir, mas você vai falar aquilo que eu quero. Isso mesmo, Balaão. E a Bíblia descreve que Balaão também era um profeta do Deus Altíssimo. Ou seja, os profetas que Deus tinha colocado para eles, por mais que não era da descendência do povo de Deus, ainda tinha um profeta verdadeiro lá entre eles, que era Balaão. Balaão também foi usado, as pessoas sabiam que ele era, não é à toa que o rei Balaque foi lá, pagou um alto valor para que ele amaldiçoasse o povo de Israel, né? Então aquele povo teve luz, aquele povo teve Deus agindo para eles. E eu não vou nem muito longe igual você foi, não, João, porque assim, olhar... Pra dar pano pra manga, pra pessoa olhar e falar, não, mas foi lá atrás, isso, mas a gente em alguns episódios atrás até falou de Raabe. Raabe, em nenhum momento, ela teve contato diretamente com o povo, né, até então.
E aí, escutou histórias. exatamente, eu anotei justamente isso. Ela teve fé, ela fez o que fez só por ouvir. Ela não precisou ver, ela não precisou ter esse contato próximo, ela só ouviu. Provavelmente, a fofoca se espalhava, né? Não é à toa que a gente viu isso um monte de tempo, vai se espalhar. Era pra se espalhar mesmo, dependendo. Até comentei isso no grupo que a gente tava conversando sobre, que, pô, às vezes, eu não sei certinho, mas se eu não me engano, Jerusalém ele ficava num sítio arqueológico, assim, um pouco mais alto. Então, provavelmente, como o povo tava no deserto, muitas das vezes eles poderiam olhar e ver a coluna de fogo, olhar uma coluna diferente. A gente, quando a gente olha assim pra planície e vê, ó, lá tá chovendo, a gente vê que é diferente. Mas, pô, eles também poderiam ter visto alguma coisa assim, foram 40 anos. Mas aí, foi se passando isso, foi conversando, ó, o povo, o Deus, os Deus deles, os Deus isso. Então eles não só tiveram esse tempo da misericórdia, direto com Deus do agir, mas também tiveram esse tempo de eles realmente agirem diferente pelo que estavam falando. Porque outras pessoas agiram diferente pelo que estavam falando, né? E aí, eu olho isso tudo, o que eu vejo principal é que, assim, Deus não quer destruir a gente. O ponto principal, como diz o Joe, Deus é tardio em irar-se, né? Muitas das vezes a gente pensa, não, Deus tem que vir e tudo mais e acabar com isso. E às vezes, muitas das vezes a gente fala isso porque a gente se sente preparado naquele momento. E quando a gente se sente despreparado, a gente fala, espera mais um pouquinho, não volta não. E aí vem Deus com toda a misericórdia, mostrando que, até acho que é Pedro que escreve, ou Paulo, não vou lembrar, que se ele não voltou ainda, é porque ele está sendo misericordioso contigo, comigo, com quem for, para poder todos chegarem ao arrependimento. Todo mundo chegar ao arrependimento.